programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Eu sou o Assaruí Franco de Moraes e estou aqui com os meus dois amigos, Geraldo Cardoso e Joel Vaz. Geraldo, por favor, a sua saudação para os nossos amigos. Meus amigos, nosso abraço fraterno a todos, com votos de muita paz. E o Joel, né, com a sua agenda sempre muito oportuna, com notícias interessantes do nosso movimento, também para saudar e para já entrar falando sobre os seus assuntos. Luz, paz, amor no coração, uma boa tarde a todos. Jesus no coração sempre, nada nos faltará. Hoje, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, às 19h30, o Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci apresenta a nossa querida Teresa Arnaud, belíssima palestrante que vai discorrer sobre um tema também muito interessante: bem ou mal sofrer, qual é o seu olhar? Entrada franca, eu espero vocês para uma noite linda. Roda na internet uma mensagem muito bonita e oportuna em face aos momentos difíceis que estamos vivendo. A tragédia do êxodo na Síria, o massacre durante a peregrinação do povo muçulmano a Meca, onde morreram quase 1000 peregrinos. O texto é comovente, tem um título que é oportuníssimo: Conspiração Espiritual, uma invasão silenciosa. Apacenta a nossa angústia. Vale a pena, acessem na internet. Desde o dia 2 passado, o Centro Espírita Caminho da Luz, que fica ali na rua Jurucê 164, em Colégio, acontece uma belíssima série de palestras com palestrantes e temas maravilhosos. No dia 9 agora próximo, o José Antônio fala sobre ninguém poderá ascender aos céus sem nascer de novo. Este tema bíblico tem várias versões que no dia 16 a Amália Cordeiro faz a sua avaliação sobre o tema e no dia 23 a Camila Maia também faz. No dia 30 desta série, o Djalma Santos fala esclarecimentos sobre a morte. Que tema, hein? No dia 10, 11 e 12 de outubro, no Clube Monte Líbano, que fica ali na Avenida Borges de Medeiros, 701, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, acontece o 4º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, tendo como tema Esperança e Consolação. Palestrantes ilustres estarão presentes ao evento: Dr. Alberto Almeida, o nosso querido André Trigueiro, o César Perry, dispensa qualquer comentário, o Haroldo Dutra Dias, a Sandra Borba, a Sandra Della Pola e, encerrando a série, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Essa notícia eu passo para os nossos queridos ouvintes com uma grande emoção. Vai acontecer no Maracanã o primeiro encontro nacional de surdos e ouvintes espíritas. A abordagem será a criação do Manual de Sinais. É um dia inteiro de palestras e atividades em torno desse tema. E serão apresentadas, inclusive, experiências bem-sucedidas de acessibilidade para surdos nas casas espíritas. Começa às 9 horas da manhã e vai até às 17. Saiba mais acessando surdos e ouvintes espíritas ak@gmail.com. Repetindo, surdos e ouvintes espíritas ak@gmail.com, ou ainda pelo telefone 983 502381. Meus amigos queridos do Itaiangá, Tijuquinha, Rio das Pedras e arredores, a Casa de Chico Xavier, recém-inaugurada na Muzema, que fica na Avenida Engenheiro Souza Filho, 2631, ao lado da Clínica GP Médica, fácil de encontrar. Convida aos amigos espíritas da região para conhecer e participar das reuniões que acontecem às terças e sábados.
entrada franca, estão todos convidados e uma tarde especial. E continue com Cultura Espírita. Então, meus amigos, uma das características do nosso programa exatamente é a dinâmica, né, que ele nos oferece para que possamos tratar dos mais variados temas. No caso da agenda, é a informação para que vocês tenham a possibilidade de escolher qual o tema mais interessante e participar desses eventos que são, sem dúvida nenhuma, organizados com a maior boa vontade, com carinho e com o conhecimento também da doutrina. Agora, nessa parte, nós vamos falar sobre os ouvintes que perguntam, né? Exato. E as tentativas nossas de responder, né, Geraldo? Por favor, aí. Muito bem. As perguntas desta semana, as selecionadas foram da ouvinte Esmeralda Ponciano do Meia. Ela pergunta: ouvi um pregador na rua dizendo que todas essas mazelas porque nosso país e o mundo passam são resultado da ira divina, em resposta aos pecados humanos que distanciam o homem de Deus. Fiquei espantada. Nunca havia pensado por esse lado. Olha, meu ouvinte, se você nunca pensou por esse lado, continue não pensando. Essas afirmações, elas são sem dúvida o resultado de sentimentos equivocados de irmãos que ainda não conseguiram entender ou analisar o nosso Criador. Seja qual for a sua religião, você aprende sobre as lições de amor, generosidade e perdão, que são fatores presentes na construção da fé em Deus. Deus, ele é, sobretudo, a expressão do amor essencial do universo. Então, como pode esse modelo absoluto de amor sentir ira, sentir ódio, castigar com tão pesados tributos à humanidade? Parece que estamos falando de duas coisas: o Pai de amor e bondade e o Deus humano, autoritário e punitivo. E estamos, sim. Esse Deus humanizado e envolvido nas mazelas humanas é um Deus criado pela arrogância, pela ignorância dos que precisam justificar as coisas a seu modo. É inconcebível um pai cheio de ira, castigando com duras penas seus filhos caídos em erro. Não é assim que a lei divina funciona. O processo ele é muito maior e racional. A lei existe. Ela é o princípio divino de justiça. É o padrão. Agora, todo aquele que de uma forma ou de outra foge a esse padrão, comete uma falta. E, pela lógica, deve responder por ela. Então, a ação da lei acontece como consequência das atitudes de quem dela se desviou. É a causa e o efeito. Não é Deus quem está castigando. É a própria pessoa que recebe o retorno de suas atitudes, quando elas se afastam do que está estabelecido. Quando um juiz na terra condena um réu a uma determinada pena, ele o faz de acordo com a lei. Obedece ao que a lei estabelece como necessário, para que o réu resgate a sua dívida com a sociedade. Não é a ira do juiz que pune o culpado. É a lei que estabelece os critérios de punição. Mesmo esses que agora se arvoram em arautos dos castigos divinos, um dia, pela própria ordem natural das coisas, vão entender a grandeza de Deus em sua sublime expressão de amor e de perdão. A nossa ouvinte Esmeralda tem mais uma perguntinha. Recentemente, na Semana Santa, falou-se muito na ressurreição da carne. Como isso é entendido diante da ideia da reencarnação? Olha, meu ouvinte, nós temos que buscar o apoio aqui, no caso, do que Kardec nos ensina, dos comentários que ele faz, né, na sua obra toda. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição. Isso segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó,
ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo ele é formado de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais, por exemplo, que um indivíduo tem, talvez em seu corpo, moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo. Que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm possivelmente do corpo de um outro indivíduo que conhecesses e assim por diante. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí a impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão com uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E então, nada mais há que aberre da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só nos fins dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas nesse quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sob o véu da alegoria. Uma dessas verdades imutáveis em presença das quais deixará de haver céticos, desde que lhes seja restituída a verdadeira significação. Dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer. E verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado. Essas são palavras de Kardec. Então veja bem que em 1857 e adiante, Kardec já colocava uma teoria, uma proposição que até hoje fica absolutamente isenta de contradições e de mesmo anteposições. A questão da ressurreição é um debate longo e tem gerado horas, anos, vidas de discussão, quando na verdade era simplesmente a questão de se admitir a reencarnação. Como uma grande parte das confissões religiosas não admite a reencarnação, então eles só podem admitir a ressurreição. Mas a ressurreição, conforme as próprias palavras de Kardec, ela não tem sentido, porque as moléculas se dispersam. Já Lavoisier nos ensinava que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a transformação molecular é uma verdade científica. Então, Kardec colocou isso muito bem e espero que tenha respondido também de uma forma objetiva, né, a pergunta que foi feita. Sem dúvida. Convincente mesmo. É certo o procedimento que alguns centros espíritas têm de colocar pessoas que estão indo pela primeira vez à casa em trabalhos mediúnicos? Olha, Allan Kardec ele diz que não se deve lidar com a mediunidade sem conhecê-la. O bom senso e a razão nos falam a mesma coisa. Em todos os departamentos da vida, o homem busca aperfeiçoar-se para servir melhor.
sem conhecer o seu ofício, ele não poderá desempenhar a tarefa a que se propõe com conhecimento de causa. Portanto, colocar pessoas para lidar com espíritos sem se preparar para isso é o mesmo que realizar experiências químicas sem conhecer as leis da química. Isso diz o codificador. Seria mesmo uma insensatez. Agora, os médiuns, eles devem ser preparados com muita cautela para servir nesse campo. Primeiro, devem estar inseridos nos trabalhos habituais da casa, servindo com dedicação e seriedade, transformando-se em trabalhadores. Devem ser instruídos nas aulas sobre a doutrina espírita e depois, então, poderão ser experimentados no Ministério da Mediunidade. A pessoa que chega à casa espírita pela primeira vez com a intenção de servir apenas no campo da mediunidade não entendeu ainda o papel do espiritismo em sua vida, muito menos a oportunidade que está tendo de servir com equilíbrio no campo do bem. Necessita de instrução nesse ponto. Se for sincero, o seu desejo de servir permanecerá no aprendizado. Se não, procurará outra casa até achar aquela menos séria que lhe dê o que deseja. Então, todo aquele que está na lida do espiritismo, no conviver diário com a doutrina, com as atribuições da casa espírita, se defronta uma ou outra vez com pessoas que efetivamente querem entrar no trabalho mediúnico sem passar por aqueles trâmites que a casa tem. Há pouco tempo mesmo eu soube de um caso em que a pessoa dizia assim: mas eu tenho 22 anos de trabalho mediúnico na outra casa onde eu estava. A pessoa estava vindo de uma outra cidade. Sim. E eu não vejo por que motivo eu tenho que passar por esse aprendizado todo, todo esse processo todo, para poder voltar a trabalhar como médium. E, ao que eu entendi, a direção da casa foi firme e taxativa nesse ponto, onde a pessoa realmente não foi aceita no trabalho mediúnico se não passasse por aquele processo de adaptação. O que as pessoas não entendem, e aí vai um pouco da vaidade, vai um pouco do orgulho, até mesmo da prepotência, é que o primeiro ponto que é analisado quando essa pessoa que tenha 20, 30 anos de trabalho mediúnico, quanto for, a primeira coisa que ela tem que entender é o seguinte: ela está entrando num outro ambiente, num outro processo, num outro rito de trabalho, num outro ritmo de trabalho, perdão, e também, principalmente, ela precisa demonstrar nisso a humildade. E tem que haver a harmonização das vibrações nesse novo... Tudo. Então, porque se a pessoa diz que tem 22 anos de trabalho mediúnico, ela não aprendeu nada com esses 22 anos de trabalho mediúnico, porque ela deveria ter, acima de tudo, essa humildade de poder, não é começar de novo, mas adaptar-se a um processo que aí então ela poderia dar continuidade. Né? E às vezes a pessoa tem 20 e poucos anos de trabalho mediúnico, mas não tem o tanto de estudo da doutrina. Pois é. Isso se aprende com estudo. Exatamente. Bom, meus amigos, aqui ficamos por hoje no nosso bloco, né, da cultura espírita, e na sequência nós vamos ter o nosso querido Geraldo Cardoso com sua Internet do Bem. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a Internet do Bem reservou para o programa de hoje uma mensagem que aborda o tema Guerra e Paz, falando-nos do amor próprio e do amor ao próximo, em formatação de Luísa Gabriele e adaptação de texto de autoria de Regina Stella, O Reto e o Oblíquo, que passamos a apresentar. Não é difícil fazer a guerra. Tocou-se no amor próprio de cada um, feriu-se o seu ego,
e a tendência agressiva salta como uma fera. É uma necessidade de todo ser conservar e expandir o seu eu. E tudo que ameaça essa conservação e essa expansão é inconscientemente considerado um adversário e merece ser afastado. Daí advém os doestos e os insultos, as afrontas, as ameaças, as atitudes agressivas. Uma palavra, um gesto arrogante, até mesmo um olhar, pode ser fonte de desentendimento e de discórdia. Por impulso, qualquer um se defende, ofendendo e agredindo. Mas isso não é razão, é instinto. E o homem, além do instinto, reflete e raciocina. O animal irracional agride instintivamente, mas o homem, ao se sentir agredido, pode refletir e dominar-se, não agredindo. O autocontrole, o autodomínio é exclusivo do homem. A tempo, refletindo, cada um pode refrear-se. E, se refreando, não haver a guerra. Aonde se vai, pode-se levar a bandeira branca da paz. A boa vontade e simpatia criam reciprocidades. Havendo simpatia e um desejo de entendimento, relevam-se, desculpam-se as ofensas e os mal-entendidos. Não se passa a medir com tanto rigor os atos alheios em relação a nós. Sendo coerentes, chegamos à conclusão de que muitas vezes repetimos aquelas mesmas atitudes em relação aos outros. E, em vez de acusações e desagravos, ter-se-á condescendência. E qual é o segredo da condescendência? Medir as atitudes dos outros com a mesma medida com que medimos os nossos próprios atos. O homem se ama, não há dúvida. O amor próprio é uma realidade que ele tenta a todo custo defender. Se o ser humano amar ao próximo como a si mesmo, haverá sempre uma possibilidade de paz. Não haverá dissensões e nem guerras. Como será que cada um se ama? Com encantamento, com tolerância, relevando e compreendendo, desculpando, oferecendo sempre uma oportunidade a mais, perdoando, com boa vontade e simpatia. A medida usada para o amor próprio deve ser a mesma para o amor ao próximo. Independente da imperiosa necessidade de se conservar e de se expandir, o homem evitará os desentendimentos. Refletirá sobre as limitações do outro, como faz consigo mesmo, e perdoará cada deslize do próximo, assim como perdoa a si próprio. Estenda a mão num gesto de paz. Tente um diálogo. Abra o seu mundo ao mundo do outro. Haverá simplesmente amor e perdão. Em O Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, o espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, falando-nos da lei de amor, assevera-nos: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. E mais adiante, aspas, e como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão, para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos.
tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. Fecha aspas. Meus amigos, tentemos praticar o perdão. É difícil, bem o sabemos, mas temos o dever de tentar. Agradecendo pela fraternal audiência, aqui nos despedimos, com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Vale lembrar a você que no próximo sábado não haverá atividade no nosso ICEB. Portanto, no próximo sábado, lembre-se, nós não ofereceremos atividades no nosso ICEB. Eu tenho duas excelentes novidades para você. A primeira é um DVD cuja mesa redonda são de tópicos especiais: fronteira do conhecimento, ciência, espiritualidade e cura, com César Reis, Marcelo Nazaré, Rosa Martins, Jorge Pio e José Henrique Rubim. Imperdível! O kit dos 2 DVDs custam apenas R$ 35,00. E a segunda novidade vai para um DVD de comemoração do aniversário do nosso presidente vitalício, Jorge André dos Santos. Comemoramos com ele, no nosso ICEB, 99 primaveras. Imperdível! DVD de comemoração do aniversário de Jorge André dos Santos. Anote o telefone: 2224-1060, 2224-0736. Um abraço. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo encontro. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.